E olá galera, seja bem-vindo de volta ao canal e vamos começando mais uma aula aqui entrando no nosso aplicativo de edição Webcode. E essa aula vamos finalizar aquela segunda aula que vamos falar de comentários e vamos colocar mais algumas coisas, mais algumas coisinhas. Bom, segunda aula. Tchauzinho, 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 tchauzinho. Vamos criar aqui nossa terceira aula. File, HTML, nome, aula 03. Create, criando. A estrutura da HTML já está aqui, como nós já sabemos como ela funciona. Agora, nesta aula, primeiro vou finalizar sobre comentários. Bom, pessoal, comentários são elementos que servem para auxiliar você na programação. Ou seja, imagina que um programador, ou você mesmo cria um código. E mais tarde você entra e você já não se lembra como que você criou aquele código. Ou uma outra pessoa, você empresta aquele código para uma outra pessoa, né? E a pessoa já não sabe, a pessoa vai estar desorientada como que você fez aquele código, né? Então esse comentário serve para mais ou menos essas coisas. Vamos criar um exemplo aqui bem simples. Primeiro vou criar um parágrafo qualquer. Um parágrafo. Opa. Vou olá galera, por exemplo, esse é um parágrafo. Se nós damos run no nosso código, vai ver aqui, olá. Se nós demos run no código, vemos que o elemento apareceu, né? O parágrafo apareceu. O parágrafo apareceu. Mas eu posso fazer um comentário aqui. Por exemplo, ou pode ser aqui por cima mesmo. Se eu quiser fazer um comentário, vou ter que usar essa síntese aqui. Assim, esse parágrafo diz olá e finalizo assim. O parágrafo também é um elemento online, né? Ele só é o elemento de uma linha, abre e fecha. Esse parágrafo, por exemplo, mas se você quiser dar continuidade ao parágrafo, você pode dar. Tudo que você colocar aqui, ele não vai ver, não vai ler no código. Vamos dar run e vocês vão ver. Está aqui, o parágrafo não foi processado, mas ele está aqui. Mas ele não foi processado, então é um elemento de auxílio, né? Cada vez que você vai programando, você vai colocar num parágrafo uma nota, algumas dicas, algum lembrete, alguma informação importante. Bom, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Bom, hoje eu quero falar sobre um tema um pouco mais abrangente, né? Vou falar de algumas coisas abrangentes, como por exemplo, vou falar de listas. Essencialmente vou falar de listas e vou explicar mais algumas coisas. Listas. Existem duas formas de listas. Até vou colocar aqui como comentário para vocês verem melhor. As listas podem ser listas ordenadas e listas desordenadas.
lista desordenada. E elas são muito, mas muito importantes mesmo na criação dos nossos sites, nos posters, essas coisas todas. Vamos criar aqui um account. Vamos colocar aqui o nome da nossa aula de hoje. Aula 03. Listas. Então, nessa aula de hoje vamos falar de listas ordenadas e desordenadas. Primeiro vamos começar com a lista desordenada. Para criar uma lista desordenada, que é um conjunto de elementos, né? Você vai primeiro colocar nossa tag e vai colocar UL, né? Como se fosse desordenada. Vocês vão compreender. Então, aqui dentro de UL você vai colocar mais uma tag li. E dentro dessa tag aqui vai ter o nome da lista. Por exemplo, vou fazer uma lista de compras. Você está aí no supermercado. Pão, sei lá. Ovo. Por exemplo... sal. É só um exemplo, né, pessoal? Então, depois de damos run, vamos vermos. Como vocês podem ver, a lista desordenada, ela é essa aqui. Só aparecem esses pontos. Ponto, 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 ponto. Vamos criar mais uma lista. Essa vai ser a lista ordenada. Para criar a lista ordenada, vai ser também muito simples. Vocês vão, OL, essa é a tag, da ordenada, desordenada, vocês vão ver aí. Lista, por exemplo, você está a querer fazer uma hierarquia, né? Do primeiro lugar, segundo lugar, esses elementos que estamos a colocar aqui são elementos que necessitam, por exemplo, de uma ordenação. Como podem ver aqui, pessoal, a lista ordenada, abaixo, primeiro, segundo, terceiro. E a lista desordenada. Aqui eu coloquei primeiro, segundo, terceiro, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem. O que vocês quiserem, vocês podem colocar aqui. Ele vai funcionar normalmente. Para hoje só isso, aula 3 só isso, listas. E deixa o like, pessoal, no vídeo. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse.